Sinais mistos na leitura da confiança do consumidor, isso e mais agora aqui no nosso Morning Call 23/12/2025. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Por aqui Max Braga, já sabem. Bora lá então, último vídeo antes do Natal, fazer a leitura dessas informações. Bom, estávamos aguardando ontem, então, os dados da confiança do consumidor e mais alguns outros que vamos destrinchar agora aqui e vieram com alguns sinais mistos sobre a atividade, tá? A confiança do consumidor, no caso, medida pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, para quem não conhece, avançou de 89 pontos, 89,8 para 90,2 pontos. Indica ali uma leve melhora, né, na percepção das famílias, mas ainda até num patamar historicamente baixo para esse indicador. Já no campo fiscal, aí sim, né, o campo fiscal, o governo federal continua a sua trajetória de aumento de arrecadação e somou então agora nesse mês, pasmem, 226,75 bilhões de reais em tributos arrecadados em novembro, acima dos 216,73 bilhões registrados no mesmo mês do ano anterior, ou seja, com um ano de diferença, tivemos aí quase mais de 10 bilhões acima na arrecadação. E isso reforça, claro, a resiliência no governo em arrecadar tributos dos nossos queridos bolsos, né? Enfim. Para a terça-feira, então, o principal índice é a divulgação do IPCA 15 de dezembro, que esse sim é um dado relevante aí para a inflação, para o balanço da política monetária já logo no começo do ano. Então, esperando esse dado sair às 9 horas, tá? Nos Estados Unidos, o foco recai sobre a atividade com a leitura final do PIB do terceiro trimestre por lá e números de produção industrial de novembro, tá? Isso também deve ajudar ele a calibrar o começo do ano por lá nos Estados Unidos. Os mercados, então, ontem, os índices acionários nos Estados Unidos encerraram o pregão em alta, Dow Jones avançou 0,47, o S&P 500 subiu 0,64 e a Nasdaq registrou ganhos de 1,08% de alta. O Brasil também teve aí um dia diferente dos outros mercados, acabou não acompanhando e caiu 0,21% aos 158.142 pontos. Os destaques de alta ficaram com Pomo, Marco Polo, 5,75. Prio subiu também 3,14 e os destaques de queda ficaram com Cogna, 5% de queda e Vamos 4,32, perdão. É isso. Agora, para o dia de hoje, então, antes, inclusive, dos encerramentos das bolsas, né? Amanhã as bolsas já têm horários diferentes, enfim. A sequência de ganhos lá em Wall Street e a rotação que eu falei há poucos dias atrás, né? A gente conversou um pouquinho sobre a rotação cíclica que aconteceu na Bolsa dos Estados Unidos. Muitos saíram ali das techs, acabaram entrando em empresas de valores. Isso empurrou, então, o S&P 500 a 0,3% apenas de bater o recorde histórico desse índice, tá? Então, espera-se ali que isso aconteça, né? No dia de hoje, inclusive. Os mercados encerrarão, inclusive, a negociação mais cedo amanhã e permanecerão fechados no Natal. Dow Jones, então, o futuro opera 0,01 nesse momento, S&P 500 0,01 e Nasdaq futuro 0,03, todos com sinais positivos, tudo bem? E os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam, em sua maioria, ali na alta, na terça-feira, liderada por ações de metais não ferrosos. O preço do ouro atingiu também recordes de alta, e isso daí tem algumas questões dentro, entre outras coisas, do noticiário corporativo, também o plano, então, agora da China, que renovará, dará continuidade à sua renovação urbana,
para tentativa de estabilização do seu mercado imobiliário em 2026. Isso é um problema lá na China, né? Na leitura do plano, né, quinquenal de 2026 a 2030, que já tivemos ali, né, como entender, vai ser feito então mais aportes, mais despejo ali de dinheiro público na parte imobiliária da China, que é bem problemática. Na verdade, o crescimento da China, para alguns analistas, né, é baseado nessa inflada aí, dessa governo construindo moradias, são desertos lá, às vezes quadras e quadras, cidades vazias construídas com dinheiro público, enfim. Segue então para 2026, 2030 a questão da tentativa de estabilização do mercado imobiliário japonês, ou japonês não, chinês. E isso é bom para as ações aqui do Brasil de minério, né? A Vale, por exemplo, exportadoras de minério e também de aço, ok? Xangai 0,07, Japão 0,02, dos dois no positivo. Lá em Hong Kong caiu um pouquinho, 0,11% negativo. Na Índia, 0,10 de alta. E na Austrália, 1,10 de alta também. Na Europa, os mercados operam em alta nesse momento. Tem uma questão pontual lá interferindo com os ganhos no setor de saúde impulsionados pela aprovação dos Estados Unidos de um medicamento para a perda de peso da gigante Novo Nordisk, e está compensando inclusive a perda das ações voltadas para o setor de consumo. Tá? A empresa, as ações dessa empresa subiu mais de 6% após a aprovação então pelo FDA desse novo medicamento. Tá? Isso foi na segunda-feira. Estoque 600, então todo mundo na Alemanha não, perdão, na Europa. Chegando na Europa, dá uma enroscada sempre, né? Todo mundo na Europa operando no campo positivo. Estoque 600, então, 0,30, DAX na Alemanha 0,22, Reino Unido 0,12, França também 0,02 e na Itália o MIB 0,11%. Para finalizar, então, as commodities, o preço do petróleo operam estáveis após alta de 2% na sessão anterior. Os Estados Unidos anunciaram então a possibilidade de comercializar, de vender o petróleo apreendido do cargueiro lá venezuelano. Então, enfim, espera-se ali o que vai sair desse imbróglio todo. E também existem ali ataques ucranianos a navios e cais russos, que aumentam aí os temores de interrupção de fornecimento. Brincando com fogo, seria o nome dessa notícia. Bom, cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, impulsionado ali pela manutenção anual dos fornos, então isso é normal, e os aumentos dos estoques também nos portos, mas vamos ver como vai reagir então a partir dessa outra notícia que eu falei um pouco mais acima. O petróleo Brent então agora quase no 0 a 0, 0,02, 62 dólares e 0,8 centavos o barril, e o minério de ferro negociado lá em Dalian fechou em 0,26 de queda, tá bom? O Bitcoin então também continua ali no seu sobe e desce diário, agora cotado a 0,80% de queda aos 87.463 dólares. Eu fico por aqui. Amanhã não teremos vídeo, né? Amanhã, dia de Natal. Eu espero que todos tenham um excelente Natal, que possam curtir com suas famílias, com muita paz, com muita alegria e, acima de tudo, com a certeza de que teremos aí para frente muita coisa boa na nossa vida. E, lógico, é isso que eu desejo para todos, independentemente de todas as dificuldades que a gente passa, que são coisas normais da vida do ser humano, tá bom? Fico por aqui então, desejo então a todos esses votos e volto então, deixa eu ver, hoje, dia 23, gravo o vídeo para vocês então
No dia 26, eu acredito, veremos. Ou então, no dia 29, também teremos vídeo aí também por o dia 30, tá bom? Forte abraço a todos. Bom Natal. Nos vemos então no próximo Morning Call. Um abraço. Tchau.